Boa noite, galera. Boa noite. Beleza? Bem você. Beleza. Hoje, o que nós vamos falar? Óbvio. Bitcoin? Bitcoin. Você tá brincando. Né? Só que hoje, o que é legal, Juninho, fazem quantos anos que o Bitcoin entrou na rede a partir de hoje? Vai 1 leva 2, hipotenusa raiz quadrada, 14 anos? 14 anos que o Bitcoin, a moeda que eu considero revolucionária, começou a rodar na rede. Exato. Né? Estamos aqui para lembrar do início desse sistema financeiro revolucionário, então. Ele foi criado um pouco antes, foi em 2008. Novembro de 2008. Isso, mas exatamente hoje, há 14 anos atrás, ele começou a rodar na rede. Era colocado em produção, como a gente chama na TI, a rede do Bitcoin. Olha só que loucura, 3 de janeiro de 2009, mais ou menos nessa hora aqui, o Satoshi Nakamoto já estava minerando 50 BTC para ele. Hoje ele já é zilhardário por conta disso, né? E o que aconteceu? A gente vai falar um pouquinho da história do dinheiro, de como surgiu, dos meios de troca, até chegar aqui, as primeiras moedas digitais dos anos 90, as primeiras tentativas de inserir a criptografia nos meios de trocas para proteger os dados das pessoas de acesso governamental. Então, roda a vinheta. Pessoal, então vamos falar aí de Bitcoin, mas vamos falar também hoje das moedas fiduciárias ou o seu fracasso. Como assim? Como assim o seu fracasso? Pessoal, as moedas fiduciárias, por mais que elas ainda existam, né? Real, dólar, libra, enfim, tantas moedas que existem aí junto com os seus países, os seus criadores, né? Temos que entender o seguinte: essas moedas fiduciárias são um fracasso por quê? O motivo muito simples disso, né? Eu vou dar só um spoiler, o Juninho depois vai abranger aí pra gente, vai explanar pra gente. A sua inflação, o seu poder de compra, o fato de o fato delas não conseguirem mostrar a eficácia do seu poder de compra no longo dos anos, né? O dólar teve por um período bem longo, até por sinal, a sua paridade ouro, isso é muito importante, isso é muito bom, mas hoje nós estamos aqui para falar do 14 anos do Bitcoin. É uma moeda que veio para ficar, é uma moeda muito, muito eficaz, por sinal, né? E óbvio que ela tem mostrado isso por causa do fracasso das moedas fiduciárias. Fala um pouquinho pra gente, Juninho, fazendo favor. Vamos falar também do nosso livro que estamos usando de base referencial. Ó. Se você não leu esse livro, eu recomendo que você leia o Christian Aranha, Bitcoin, Blockchain e Muito Dinheiro. Falando nisso, Christian, se você estiver assistindo este vídeo, deixa o seu like. Olha que moral, hein? Olha que moral, hein? Então, fica a dica. Eu vou pôr a foto do livro aí grandão aqui, mais ou menos, ou aqui em algum lugar desse vídeo para você ver qual é o livro, tá? Mas o interessante é o seguinte, o meu tataravô aí bota bastante tata antes, Sir Lord Juninho Queiroz, não sei como ele chamar. Fazia o escambo, já trocava sal com arroz e a parada era muito louca antigamente. Antes de existir a moeda física mesmo, né? Porque existia a moeda mercadoria, né? O que é a moeda mercadoria? O sal, a prata, o ouro, o tabaco. Ou seja, mercadoria. Para te ajudar, o produto em si. Exato. Fulano tinha 10 sacas de milho, o outro 10 sacas de feijão, um exemplo. Não existia o dinheiro, eles faziam a troca, analisavam quanto valia cada produto, faziam a troca justa e se dava dessa forma. O dinheiro era o próprio produto, digamos assim, né? Olha só para vocês verem que loucura, que a primeira libra esterlina, depois que as moedas voltaram a ser cunhadas, que os primeiros burgueses, os comerciantes já começaram a montar os seus negócios, e a turma já começou a vir do campo para a cidade para trabalhar. Aí quebrou o sistema feudal para começar o capitalismo.
Aí começaram a cunhar depois as moedas. A primeira libra esterlina foi fundada outro dia. Foi fundada não, foi cunhada outro dia. 1190, século XII. Tá? Depois veio o franco, lá da França. Depois o florim na Itália. As moedas da Península Ibérica, Portugal e Espanha, que tiveram muita influência dos árabes, do povo moro lá, e etc. Aí veio arrastando, e eu estou falando tudo baseado no livro aqui, galera. Até que, contemporizando mais, o capitalismo ele foi uma forma das pessoas viverem melhor. As pessoas só existe uma vida melhor por conta do... Lembrando que, quando nós falamos do capitalismo, é uma opinião particular. É uma opinião ninguém particular. É obrigado a aceitar. Exato, né? Enfim, né? Exato. Mas depois do advento do capitalismo, das trocas, meios de troca, moeda, a vida das pessoas melhorou. E só que o capitalismo teve um ponto crucial em 2008, né? Aconteceu a famosa crise financeira e imobiliária dos Estados Unidos, né? Já andando bem para frente. Andou bastante para frente. Também. Muita coisa aconteceu. Fazendo um parênteses, né? Você que está assistindo esse vídeo aí agora, de repente se pergunta: nossa, Resina, nossa, Juninho, mas por que vocês estão falando dessas moedas, ou do dinheiro, ou do meio de troca? Porque faz parte da história, é a história do dinheiro, galera. Sem contar o seguinte, cara. Nós estamos falando exatamente isso para mostrar para vocês o que é o Bitcoin hoje, né? Faz todo sentido mostrar que o Bitcoin hoje, como meio de troca que é para isso que ele foi criado, mas muitos usam como forma de investimento, de onde vem lá de trás as moedas, as suas notas, os seus governos imprimindo dinheiro e fazendo... Esse é o ponto. Exatamente. Fazendo com que ela perca o seu poder de compra. Quando um dinheiro perde poder de compra, não é o dinheiro em si que está perdendo, são as famílias, são as pessoas. Né? Exato. Então nós estamos aí conceituando o dinheiro, né, falando de moeda de curso forçado, moeda mercadoria. Falamos um pouco das primeiras moedas cunhadas, a história do dinheiro, falamos do escambo, né? Falamos aí também, tem o padrão ouro, até chegar nos dias atuais, e quem é um pouquinho mais velho também vai lembrar de quantas moedas o Brasil já teve, quantas vezes o Brasil já teve que criar outras moedas por conta do que a atual perdeu o valor, inflacionou e não valia mais nada, então cria-se uma nova moeda. Isso só mostra, pessoal, que o dinheiro fiduciário, né, a moeda real e o papel, enfim, ele não tem tanto valor no sentido de poder de compra, porque os governos em si, eles fazem com que esse dinheiro se torne inflacionário por não gerir de forma correta, você entendeu? Então, pensando dessa forma, o Bitcoin, que é descentralizado, que é escasso, que por sua vez está ganhando espaço, você consegue com ele e no decorrer do tempo se proteger, né? Da mesma forma que lá uma época atrás, um tempo atrás, o dólar tinha a paridade com o ouro e isso trazia segurança, hoje o Bitcoin está trazendo essa segurança. É claro que ainda existem muitos fatores para que isso venha a melhorar, mas já está acontecendo, entendeu? Já está acontecendo. Nós não estamos falando que dias melhores virão ou que estamos prevendo o futuro. Não estamos dizendo isso. Nós estamos falando em relação ao Bitcoin, as suas vantagens. Exato. E isso é importante você entender. Para você se proteger de eventos que a gente vai comentar aqui, né? A gente está dando um overview aí, mas é uma visão nossa, por sinal, tá? É uma lógico, visão que nós temos em relação a essa criptomoeda. É claro que vai parecer que a gente está puxando sardinha, mas não é só isso. Porém, na verdade, nós estamos falando do Bitcoin do jeito que nós falamos, porque nós conhecemos o projeto e sabemos a importância da criptomoeda. Até porque quando você lê um pouquinho sobre a história do dinheiro e o dinheiro controlado por governos e tudo que aconteceu, e quem mora num país igual ao Brasil, não tem como não acreditar no projeto do Bitcoin, que é o antagonista de tudo isso. Mas antes do Bitcoin, né,
teve algumas formas digitais de dinheiro, cartão de débito, cartão de crédito, né? São formas de dinheiro digitais, são representações digitais do dinheiro, né? Que por sinal, na minha opinião, são uma das piores formas que existe. Nossa, mas por quê? Porque vamos pensar o seguinte: você adquire um cartão de crédito, certo? Então o banco, a bandeira, o cartão te dá a opção de você comprar em 10 vezes. Tá bom. Você vai lá e compra um produto em 10 vezes. Isso te dá a falsa sensação de que você consegue adquirir aquele produto. Mas na verdade você está adiantando o seu futuro. Porque se você está comprando em 10 vezes um produto que você não pode ter naquele momento, porque se você já está comprando parcelado, é porque você não pode ter ele. Ou se você tem o dinheiro para comprar, mas mesmo assim compra parcelado, você é louco, né? Dica do Warren Buffett: não usa o dinheiro sem tê-lo, né? Não usa o dinheiro sem tê-lo. Ou seja, ele falava justamente disso aí. Porque na verdade, pessoal, quando você vai adquirir um produto, é interessante você saber se você pode ter esse produto Cabe na hora. no seu orçamento. É o tal do QP2A, né? Ou seja, o que é o QP2A? Você se pergunta: eu posso ter? Eu quero ter? Eu preciso ter? Então, se você se faz essas perguntas, e se é um produto de extrema necessidade, beleza, você vai lá e compra porque você realmente precisa. Se é um produto que talvez seja um pouco fútil ou não seja uma necessidade tão grande, você não vai comprar. E aí você consegue entender a necessidade de você ter um produto ou não, e você não se prejudicar no futuro. Então, até partimos por esse lado, até porque o cartão, como o Juninho mencionou, que é uma forma de dinheiro, não é tão positivo. Claro que muitas pessoas, nós usamos o cartão de crédito, com certeza tem seus benefícios, mas muito mais malefícios do que benefícios. Você tem que tomar cuidado. Mas a gente tá inserindo o cartão de débito, cartão de crédito na jogada para conceituar, também ajudar nesse processo histórico, obviamente. Então a galera dos anos 80 começou a revolução do dinheiro, eram os cartões, né? Mas por que eu estou falando? Porque depois começaram movimentos de tecnologias, movimentos underground, que a gente chama, né? Movimentos underground de tecnologias que visavam a inserção da criptografia. O que é criptografia? Criptografia é esconder ou revelar textos, dados, informações importantes. Ou seja, conversas, mensagens, né? Transações financeiras. Então, tinha uma galera que nos anos 80 começou a querer proteger os dados das pessoas, né? O movimento cyberpunk, que depois virou cypherpunk, que é uma mistura de criptografia com o movimento cyberpunk, que queria ocultar as transações, proteger o acesso, proteger os dados das pessoas do acesso governamental. Ou até de hackers, no caso. Exato, porque a criptografia é segurança, né? Faz parte de um protocolo de segurança. E começaram a surgir as primeiras, você vai ler, se você ler esse livro, que você vai ver que as primeiras moedas digitais, representações digitais de moedas, né? Não necessariamente elas existiam no mundo real, só no mundo virtual. Então uma galera começou a lançar uma moeda digital aqui, uma ali, uma aqui, uma ali. Depois o Satoshi Nakamoto faz um compilado de tudo isso aí e fundou o Bitcoin. Mas obviamente, claro que o Satoshi, né, fez melhorias, lógico, fez um estudo mais aprofundado. Claro. Isso também envolve um estudo econômico, não envolve só uma programação. Exato, o cara com certeza sabia de mercado financeiro, né? Mas assim, então passando lá, desde o escambo do meu tataravô até o cartão de débito e crédito, que já tem aí milhares de estados e governos e moedas e envolvidos, né? Quebradeira, inflações e corrupções. Até que chegou numa época que no ano de 2008, né? O ano de 2008 foi essa época, a primeira década dos anos 2000, teve censura de internet. Digamos que o ano de 2008 foi o estopim do mercado financeiro. Por conta de um acontecimento que foi a crise imobiliária americana, que virou uma crise financeira gigantesca. Tem até um filme bom, né, Resina? A Grande Aposta. Assistam A Grande Aposta. É legal, um filme que vai te dar um spoiler do que aconteceu naquela época. E é baseado em fatos reais, galera. O que aconteceu? Os títulos de crédito americanos desses bancos estavam valorizadíssimos.
E a galera começou a desconfiar do valor real desses títulos. E a galera começou a desconfiar e começou a valorização desses títulos começou a cair, até que ela realmente quebrou. As pessoas começaram a apostar contra esses títulos, inclusive o banco Lehman Brothers, que era o quinto maior dos Estados Unidos, que veio à bancarrota, né? Vamos abrir um parênteses aí, é o seguinte, pessoal, os bancos quebraram, alguns bancos quebraram, mas eles não saíram prejudicados de certa forma. Lógico. Por quê? Porque eles tinham o governo por detrás deles para dar suporte. Exato. Sabe quem foram os maiores prejudicados? O povo. Famílias que perderam seus imóveis. O povo foi o maior prejudicado. Famílias perderam seus imóveis, perderam seus empregos. Foi uma coisa muito grave. Quem conheceu, quem lembra desse boom em 2008 nos Estados Unidos, galera, foi realmente assustador. Foi assustador, hein? E lógico que isso reflete, por conta da potência da economia americana, reflete no mundo inteiro. Sim. Então teve uma bolha de supervalorização dos títulos de crédito imobiliário lá, que são, se eu não me engano, a sigla é CDO. A galera desconfiou, o negócio... É o lixo do... exatamente. Não, era um produto, na verdade, lixo, que não valia tudo que achavam que valia. E não valia nada. Não valia nada. E depois que quebrou o Lehman Brothers, lá, o Lehman Brothers, e o que aconteceu? Obviamente, para que essas empresas não quebrassem e não levassem um sistema financeiro supranacional inteiro à bancarrota, entrou o paizão, entrou aquele veio falar, vem cá, filhinho. Banco Central americano. O famoso governo, né? Falou assim, eles criaram uma lista, né? Uma lista que foi conhecida como Grandes Demais para Falir. E, na verdade, o governo pegou dinheiro de tributos, impostos, fez uma injeção violenta de liquidez nestas empresas que estavam à beira da falência para que elas pudessem cumprir os seus compromissos. Ou seja, deu dinheiro de imposto do povo para bancos para que eles cumprissem os seus compromissos. A galera se revoltou. Foi aí que esse movimento cypherpunk que misturava indignados, programadores, pessoas que gostavam de tecnologia e educação financeira, enfim, a criar, né, esse novo sistema financeiro, que veio a se chamar depois Bitcoin, né? Lançado depois de tudo isso aí. Qual que é a ideia de Bitcoin? Então o governo pega nosso dinheiro e dá para empresas, então a gente vai não dar dinheiro para empresas, a gente vai fazer com que nós mesmos tenhamos a possibilidade de controlar, gerenciar e guardar nosso dinheiro por nós mesmos, né? E assim, resumindo a história, né, apesar que a gente explanou bem aqui, em 2008 rolou do Satoshi Nakamoto, que ninguém sabe quem é ou quem são essas pessoas. Em 2008 lançarem lá o white paper, né? Que é um panfleto, né? Um projeto. É um projeto de 9 páginas explicando o que é um meio de pagamento de pessoa para pessoa, né? Descentralizado, eficaz, seguro, e cujo o protocolo, cujo código-fonte é tido como inviolável, inalterável e, por consequência disso, muito mais seguro que o dos bancos, né? Usam até um ditado aí que eu acho bem legal, que falam que o Bitcoin não é tirar o seu dinheiro do país. É legal. É tirar o país do seu dinheiro. Exato, né? Exatamente. Faz todo sentido. E por que isso é verdade? É verdade porque quando você adquire Bitcoin, quando você adquire essa moeda que é descentralizada, que é escassa, você não tem o governo e os bancos para regulamentar essa criptomoeda e interferir nessas transações. Então você sai, você tira o país da jogada. Exato. E isso é legal porque você se torna dono ou banco do seu próprio dinheiro. Exatamente. Né? Sem interferência estatal na sua grana. E acontece que virou, né? Só para a gente contextualizar aqui, em 2008 eles lançaram, foi criado o Bitcoin, e em 3 de janeiro de 2009, né, Rizzi? Ou seja, há 14 anos, a rede do Bitcoin começou a rodar, né? Começou a rodar em produção, né? Na máquina do Satoshi, ou nas máquinas do Satoshi, seja lá quem for Satoshi. Eu acho que foi usado uma máquina só. Uma máquina, né? Mas enfim.
e ele minerou lá 50 bitcoins, né? Bloco 0. E o hash desse bloco lá tem a referência a essa data, né? Esse bloco não tem referência ao anterior, porque ele é o 0, né? Então é um bloco que não faz referência a nenhum bloco anterior. Os caras, ele ou quem quer que seja, minerou. Depois de um determinado tempo, um cara chamado Ralph Fine, né? Espero que eu esteja acertando a pronúncia do Ralph Fine. Que por sinal é um suspeito é de um ser suspeito o Satoshi. que seja até o Satoshi, né? Ele minerou o bloco 170, se eu não me engano, com 50 bitcoins do Satoshi. E ele é o cara que é a única pessoa que pode mexer na carteira Gênesis, no bloco Gênesis, na carteira 0 do Satoshi. Que da hora, não? Só que o cara morreu. Ele tem uma história aí que ele morreu, que ele fez uma criogenia, né? Congelou o seu próprio corpo, né? Será que é verdade? Pode ser, né? O cara de repente esperando que a tecnologia possa um dia voltar, trazer à tona, trazer à vida as pessoas, enfim, ninguém sabe. Coisa né? de louco ou não? É coisa de retardado, né? Coisa de gente assim, né? Não. É coisa de volta para o futuro, né? Outra recomendação. É a visão do cara. O cara, ninguém sabe onde está o corpo do cara, as pessoas falam que ele é o próprio Satoshi. Hoje eu vi uma notícia aí muito, muito louca, até comentei com o Resina lá que um executivo americano revelou ontem que o Satoshi Nakamoto está preso. O nome dele é Paul Leroux, alguma coisa assim. É só acessar o Livecoins lá que você vai ver que o Satoshi Nakamoto está preso, segundo um executivo americano. Eu também não acredito. E na verdade já prenderam vários Satoshi. Né? Já prenderam, mataram. Pode ser que o Satoshi esteja aqui na frente dessa câmera aqui também, de repente. Galera, e esse vídeo de hoje fala sobre isso, né? Fala sobre o porquê o Bitcoin foi criado, o fracasso das outras moedas, que ainda existem, né? Mas, no meu ver, são um fracasso. A gente fica por aqui. A gente ainda não pediu, mas nós vamos pedir o seu like, que você compartilhe esse vídeo, que você se inscreva no nosso canal, que você dê aquela força para o nosso canal. Nós precisamos da sua colaboração. Agradecemos a sua colaboração. Nosso Juninho é o cara que mais mexe na barba. Que eu tenho, né? Nossa. Mas olha só, hoje como é um dia histórico, Resinão, hoje é um dia histórico, hein, galera? Siga-nos também, siga a gente lá no Instagram, @criptozina. Você quer falar um pouquinho do curso de criptomoeda? Galera, é verdade, nós temos um curso de criptomoeda para começar do zero, quem quer aprender sobre criptomoeda. Só que assim, hoje ainda esse curso ele só é presencial na região de Barra Bonita, estado de São Paulo. Nós estamos com um projeto aí para que esse curso venha a ser online. O nosso CEO aqui vai dar um spoiler mais para frente nos próximos vídeos, e aí nós esperamos a sua colaboração. É isso aí, espero que você tenha ficado feliz com essa notícia aí. Se você não sabia do dia de hoje, que você tenha gostado da notícia, né? É importante lembrar desse fato histórico, né? Mas não? Grande abraço. Valeu. Tamo junto. Falou.